Alguém colocou aqui, perdi a parte da explicação do que são os cães. Alguém pode explicar aí? Depois você volta ali, mas está ligado à questão de gênero, né? Homem com homem. Compreendeu? Isso é a forma que os hebreus chamavam. Você verá muito isso no Velho Testamento, onde às vezes alguém é chamado de cão, porque tem esse ato, possui esse ato, essa posição, etc. Alguém falando, perguntando mais alguma coisa? Samuel, quando tivermos o corpo glorificado, poderemos viajar para outras dimensões? Bom, nós já estaremos em outra dimensão, mas com certeza viajaremos para outras. Agora, possivelmente, na questão de galardão e hierarquias que Deus ele nos dá, ele vai possibilitar que alguns talvez tenham acessos a algumas regiões celestiais ou algum outro tipo de dimensão, multiverso, que talvez outro não tenha. Conforme você vai crescendo, você vai acessando, vai tendo esse poder, tá? Alguém colocou, eu não tenho o útero, isso atrapalha? Na verdade, né, todo órgão que é tirado de nós não é benéfico, assim, no geral, para nós, né? Agora, se houve essa necessidade, você precisou fazer isso não vai afetar a tua vida no termos de salvação e etc e tal, tá bom? Fica em paz. E o importante é o agora. Cada dia seu, o importante é você ser a sua melhor versão. O importante é vivermos o momento, o agora. Leandro Ramos comentando aqui, Samuel, se Adão tinha essa altura, logo Eva também tinha aproximadamente a mesma altura. Sim. Se sim, então Satanás, que seduziu Eva, também era gigante. Com certeza, os anjos são enormes. Você crê que Satanás ele tem a nossa altura? São gigantescos. No próprio livro de Apocalipse eu fiz leitura de algumas questões onde mostram um anjo que coloca um pé no mar e na terra. Lá não é um pé assim, tipo na beira da praia, lá onde coloca o pé no mar ali na beira da praia. É uma coisa gigantesca, eles são grandes, são enormes, tá? Aliás, é entendido de que os 4 grandes arcanjos, eles têm um tamanho tão grande assim que eles sustentam muita a parte da Terra, tanto em força, mas eles possuem um tamanho grande, tá? Um tamanho muito grandioso. Imagine o Criador. Imagine o Eterno. Não tem como imaginar, porque estamos dentro do corpo dele. Simplesmente assim. Samuel, será que a nossa imagem será a mesma? Não sei dizer, sabe? Até pessoas que, por exemplo, falam de relatos de QM, não sei, o Deus dá vários vislumbres para as pessoas, então a gente não tem como saber 100%. Por exemplo, algumas dizem que é diferente, outras dizem que é o mesmo. Então depende daquilo que às vezes ele quer mostrar para alguém. Eu creio que talvez, não sei, porque aqui nós temos os dados dos nossos pais, mas nossos pais têm uma relação com alguma coisa da pré-existência, e não sei te dizer, eu creio que será diferente, tá? Mas é possível que, em parte, alguma coisa a gente tem como característica. Mas é complicado. Não tem, aí já é uma parte já não tenho como eu te responder isso, tá? Tanto que Jesus, eu creio que é diferente, talvez a base que eu encontro bíblica da diferença é que Jesus, em seu estado glorificado, ele já chega ali para os discípulos, atravessa a parede, tudo, mas os caras não reconheceram ele. E aí, em dado momento que eles meio que reconheceram e falaram, ou seja, então existe uma aparência diferente com o que está aqui, entendeu? Samuel, não existe a tribo de Efraim ou não? Ela foi tirada dessa tribo. Na verdade, a tribo de Efraim ela apenas é chamada de tribo de José no Apocalipse. É a mesma tribo, tá? Só que existe uma questão espiritual. Por que ela não é chamada Efraim, mas José? Tá? Mas ela está ali. Agora, quem não está é Dan. Tá? Dan é algo foi completamente arrancada. Dan acabou indo para o lado da semente da serpente e ela simplesmente sumiu. Foi eliminada essa tribo, tá? E no caso, quem é dessa época e nasce, o que seria equivalente à tribo de Dan, na verdade é Levi, tá? Porque em Apocalipse é Levi que está no lugar de Dan. Então a gente entende que são levitas. E eu, orando, pedindo a Deus para ter um entendimento, eu falei assim, qual a diferença desses levitas e os levitas do centro? E os que nascem ali no tempo de Dan? Foi um dia que eu até comentei com vocês, foi muito lindo, Deus falou assim, esses levitas estão ligados a exatamente o que aconteceu na pré-existência, ligados à casa de Zadok. Eu falei, uau, que lindo. E tem a ver, inclusive, com a questão do Reino do Sul, Reino do Norte, é muito profundo isso, né? Eu ainda preciso colocar isso de maneira detalhada para vocês, mas eu já coloquei assim no Telegram,
e já falei em live, mas um dia ainda eu vou colocar de uma maneira mais para vocês terem um vislumbre. Eu sei que a questão das tribos em parte é complexa. Para mim, às vezes eu acho mais simples, mas tem complexidade mesmo, né? Quem nunca ouviu falar sobre isso vai olhar assim e falar, nossa, que negócio estranho, não entendi nada, né? Tem outras pessoas que falam disso, mas se baseiam em livros equivocados, porque tem tem um canal, por exemplo, que fala sobre as tribos, 6 tribos estão iguaizinhas a minha, as outras 6 estão invertidas. Por quê? Ele não seguiu a Bíblia, seguiu um livro que pode até supor que segue a Bíblia, mas não seguiu os pontos que a Bíblia colocou. A Bíblia dá pontos cardeais, ela dá certinho a sequência das tribos, e é Bíblia, não é achismo, não é livro do fulano, do ciclano, né? É Bíblia, ela dá os pontos. Por isso que eu sempre falo, ó, é a base que eu estou colocando aqui, né? Samuel, qual o sentido de Jesus com voz de arcanjo? As testemunhas de Jeová falam que Jesus é Miguel. Não, Jesus ele não é Miguel. É que arcanjo, ele é um líder, o termo é príncipe, tá? Então, é um tipo líder, questão de liderança, apenas isso, muito, muito simples, entendeu? Mas ele não é a figura de Miguel. Quando você lê, inclusive, os próprios livros apócrifos, fica mais claro ainda, tá? Miguel é um outro ser, Jesus é outro, né? Ele não é o arcanjo Miguel, tá bom? Samuel, quem pratica lei da atração vai ficar fora ou lei da atração é praticar a fé? O que eles chamam de lei da atração é praticar a fé, só que assim, quando você pega esses canais que ensinam você se focar na lei da atração, a maioria não está focado em Deus. Eles estão focados em como funcionam as coisas. O ocultismo, ele fala muita verdade. Só que ele tem algumas mentiras. Só que o grande ponto não é nem a questão de verdades ou mentiras, porque a maioria das coisas ele vai falar muitas verdades para que as pessoas observem que aquilo funciona, né? Só que o grande ponto é que esse pessoal da lei da atração não foca em Deus. Alguns podem até falar ali, mas falam por cima. Eles não te ensinam a ser grato ao Criador, ao Eterno, ao Pai. Eles te ensinam a agradecer ao universo. Eu sempre falo, cara, você não tem que agradecer ao universo, obrigado. Não, a Deus, a um ser pessoal, que você tem um contato, uma relação. Não é ao éter, entendeu? Mesmo que o éter existe. Eu não vou dar nome do canal. Sim, é o canal que você está até mencionando. Eu amo esse irmão, mas tem coisas que ele fala assim equivocado. Então, às vezes, a informação entra em contradição, por quê? Ou uma está certa, ou não existe duas verdades. Só que como eu sempre coloco, eu falo assim, pai, como é isso? Sempre pergunto muito a Deus, de maneira muito detalhada, ele dá a resposta, né? Tudo tá ali na Bíblia, na Escritura. A Escritura te dá sequências, números e coisas muito específicas que elas não podem ser negadas. Simples assim, né? Qualquer coisa do tipo, mesmo que as pessoas tenham suas experiências espirituais, muitas vezes elas estão ali num entendimento que ela acaba também vislumbrando ou entendendo errado. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm experiências de QM, eu vejo canais ali onde eu vejo vários relatos, né? E algumas, elas, pelo entendimento que ela teve da religião dela, alguma coisa, às vezes elas creem algo que você percebe que não está condizente com a Bíblia. Então ela acabou tendo um tipo de leitura e ela expressa a experiência dela de uma maneira, mas que quando a gente tem um conhecimento bíblico, às vezes você pode compreender o que ela viu, ou você percebe que ela teve foi deformada, acabou sendo em algum ponto, você percebe que não bate, né? E isso desfaza ou inviabiliza a experiência dela? Não, porque aquilo Deus ele está usando de todas as maneiras. As pessoas estão tendo sonhos, experiências diversas em coma, em visão assim, quando está ali andando na sua casa, de repente tem algo, sonhos, etc. Porque Deus está fazendo isso porque estamos nos últimos tempos e Ele quer mostrar ao seu povo, não importa mesmo se ela tem um vislumbre parcial, total, né, ou mesmo um pouquinho, mas que as pessoas compreendam que Deus é real, que o mundo espiritual existe. Tá? Isso é importante. Né? Samuel, eu queria saber sobre o DMT, assunto pouco falado, qual a sua visão? Eu creio, tá, nessa questão, só que o grande problema é o seguinte, pessoal. Vou dar um exemplo.
beber. Beber é pecado? Beber não é pecado. Existem as bebidas, né, que a gente chama, por exemplo, a Escritura fala que o vinho é para a alegria dos homens. Só que o beber muito é pecado. E o fato de, quando você se abstém de alguma coisa do tipo, te torna menos suscetível a um erro. E quando a pessoa não se abstém de alguma coisa, ela está um pouco mais suscetível ao erro por nossa natureza e tal. Então, quando nós falamos sobre vários tipos de assunto, como DMT, como muitas coisas, tá? Existe sempre o equilíbrio e o entendimento correto das coisas, né? Existe sempre aquilo que você tem que saber como explicar ou caminhar sobre aquilo, entendeu? Vou dar um exemplo. Maconha. Maconha faz mal, tá? Se a pessoa fuma, se ela consome daquela maneira. Só que ela tem fins medicinais também, tá? As plantas, os chás, as coisas, elas estão ligadas ao mundo químico, ou alquímico, né? Toda essa questão está ligada a aberturas do mundo espiritual. E eu vou falar aqui algo sério, não entendam mal. É possível que o incenso, por exemplo, dos judeus, eles tinham alguma questão de abrir o mundo espiritual para eles? Sim. Só que tudo isso era feito com total equilíbrio e total pureza, santidade, pureza mesmo. Então, quando nós compreendemos isso, entendemos que, um exemplo, o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele possibilitava, ele abria genes espirituais, literais, nos seres celestiais, e dava capacidade para eles compreenderem muitas coisas. E capacitava geneticamente esse ser, era como algo também afrodisíaco, etc. Mas você percebe que esse fruto do conhecimento do bem e do mal, ele foi ingerido e foi usado e foi corrompido de uma maneira tão forte, tão grande, que está ligado à queda dos anjos. Satanás. Eu vejo Satanás como um ser que ele era como se fosse vamos colocar aqui, como um drogado, um cara completamente fora de si, onde ele exagerou, ele consumiu isso e ele ofereceu isso a pessoas, a seres que não estavam preparados, exatamente como no Éden foi colocado. Tá? Adão e Eva um dia consumiriam, mas eles não era para eles que eles consumissem, por isso que estava ali no paraíso. Percebam que Deus não colocou aquilo lá também, tipo assim, vou colocar algo maligno aqui, né? Mas aquilo tinha um sentido, só que Satanás ele podia acessar aquilo ainda porque sempre esteve vinculado a ele era esse ser que cuidava dessa árvore, desse fruto e tal. Então, tudo é um equilíbrio, tudo que você vai estudar ou ensinar tem que ter um tipo de equilíbrio. Senão, de repente, algo que é santo se torna... para que aquilo se torne impuro, é muito fácil. Tá? Pela questão do pecado, etc. e tal. Alguém comentando, tenho 60 anos, minha companheira partiu há 3 anos e ainda me sinto muito triste. Sofro de uma insônia forte. Tomo medicamento para conseguir dormir. Oro e espero em Yahushua minha libertação. Amém, irmão. Faz falta, né? Eu sei que quando a gente teve alguém ali, no mundo espiritual, né? Um complementa o outro, né? Energia masculina e feminina, nós nos complementamos, né? Um casal. Hoje eu tenho sentido cada vez mais isso, né? Tenho minha esposa e é muito importante isso. E a gente sente falta, mas um dia tudo isso vai terminar. Ore sempre, tá? Um grande abraço para você. Em breve voltaremos para casa, com certeza. Samuel, eu venho orando por você há muito tempo, desde o outro canal, e sempre me vinha na mente para orar pelo seu pai. Cachorro e sua vida. Legal. Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Alguns podem achar, a gente pode orar pela criação, pelo animalzinho, claro, né? A Bíblia, ela fala, né? Até os animais, eles ficavam em jejum, nas datas específicas dos hebreus e tal, porque eles fazem parte ali do teu, né? Existem muitos seres viventes animais, e eu creio que esses mesmos animais que estão conosco estarão lá, tá? Porque Deus, ele não desperdiça a energia, são seres viventes, só que seres viventes diferentes daquilo que a gente chama de anjos, tá? Só que no nível de consciência. Só que como eles são criados para interagir conosco e tal, eles fazem parte de toda a criação, acabaram sendo afetados, para que vocês percebam como é o nível de todas as coisas que Deus ele deu para cada um. Imagine o nível de governo dos anjos. Ao homem foi dada, por exemplo, a parte da terra. O homem
O homem, quando eu falo nível Adão, tá? Não esse homem que nós somos hoje, caído. Adão já é um nível de anjo, uma hierarquia, chamada Ishin. Tá? E a cada um foi dado um tipo de governo, lugar, hierarquias. Né? E maior é quem serve. Então a gente vai subindo, a gente vai aprendendo, a gente vai ter um desenvolvimento nos céus. Tá? Isso é muito importante que vocês compreendam isso. Samuel, o tipo de vida que temos aqui na Terra tem a ver com a nossa pré-existência? Em parte. Há coisas que elas podem desenvolver um outro tipo de caminho pelas escolhas que fazemos aqui, mas existem coisas que estão ligadas, sim, tá? Dons, etc. e tal. Por que a tribo de Dan passou a ser tribo de Levi? Porque os danitas eram juízes, estavam conectados a uma hierarquia grande, a algo importante. Então, os levitas, eles ficaram incumbidos. Eles são de uma hierarquia muito grande no mundo celestial, mas ficaram incumbidos de entrarem como protetores, como uma hierarquia que também está ligada a portão, tá? A portais dimensionais. Porque a região de Dan foi otorgada a ela o chamado região norte. E o norte é muito importante no mundo celestial. Por exemplo, o Monte Sião, onde Deus está, é o Monte Norte. Então, foram colocados levitas, outros seres ali para cuidar desse lugar onde os danitas deixaram ali vazio, digamos assim, né? Samuel, essa aqui eu já li. Deixa eu ver alguém falando, Samuel, quando fala em Gênesis sobre luz que foi criada, você acha que é Jesus essa luz? Sim. O termo lá, às vezes criado, lembre-se sempre disso, tá? O termo criado, formado, gerado, etc., no hebraico, ele sempre está conectado a algo existente que é moldado. Existe sim um dos verbos que significa, como que eu posso dizer? Como se fosse pegar algo de barro e moldar. Literalmente. Isso é interessante. Aquilo que te ensinam no sistema religioso de dizer assim, criar do nada, do vazio, na verdade, a Bíblia ela não expressa esse tipo de entendimento. Deus ele não cria coisas do nada. Existem traduções que eles colocam assim para nós, como que se tudo era meio vazio e Deus começou a sair fazendo coisas. Mas quando a Bíblia ela relata já a questão da existência e daquilo que está sendo relatado no Gênesis, é como pegar algo e moldar, algo e moldar. Só que nos termos que eles colocam para nós, a gente vai colocando criar, formar, gerar, e alguns vão né, criando coisas do tipo, mas na verdade são os mesmos termos usados no hebraico para você pegar algo que já existe e moldá-lo. Então, na verdade, Deus ele sempre existiu e ele é autoexistente. Então, na verdade, todas as coisas que ele pegou e foi separando de si, nós somos pedaços de Deus. Só que agora temos independência. Mas até isso é muito profundo e lindo, pessoal. Até o teu espírito, a tua centelha né, divina, como às vezes é dito em canais assim, mas aquilo que faz parte do teu mundo, do teu ser espiritual, ele é algo eterno que sempre esteve com o Criador. Por isso que a gente não pode profanar isso. Os anjos que caíram, que acabaram pecando contra o Espírito Santo num nível onde eles estão profanando o templo, onde eles fizeram com que seus espíritos, a sua parte divina, ficasse imunda completamente. Por isso que os espíritos são chamados espíritos imundos. Sua parte espiritual, sua centelha divina foi corrompida. Tá? É a mesma coisa que, imagine você com um pai, uma mãe, você gera um filho. E esse filho começasse a se rasgar ou dizer assim, eu odeio o que eu herdei de vocês, o meu sangue de vocês, tudo que faz parte de vocês. É forte isso, né? Você fala assim, nossa, porque ele me odeia e ele quer mudar isso, ele começaria a querer se transformar e a criar, se profanar e etc., a se mutar, a virar um mutante, alguma coisa diferente, porque ele não quer ser como você, não quer ser semelhante a você, ele não quer ter nada que lembre você, que faça parte de você, etc. Ele quer outro caminho. Dá para compreender um pouco? Satanás, ele odeia aquilo que ele possui de Deus. Então, ele hoje se tornou a completa antítese, o mal, a profanação total, em que não pode estar com Deus e Deus não tem mais parte com Deus. É estranho às vezes pensar
quão um ser pegou e se tornou, foi a esse caminho, mas para que a gente sempre tome cuidado, né, e que as coisas têm que se manter. Por isso Jesus ele fala, aquele que for fiel até o fim, este, ele herdará, né, terá o galardão, herdará a sua coroa, tá bom? Alguém dizendo, sinto muita saudade de minha mãezinha e já dorme no Senhor. Vamos nos lembrar quando nos reencontrar? Com certeza. Haverá um entendimento, sim. A Escritura mostra em passagens do Velho Testamento, quando fala sobre a nova terra, que alguns acham que é essa terra aqui, mas fala sobre filhos, sobre a parentela, onde nós teremos noção do que ocorreu aqui, só que a gente terá um senso de justiça. Você não vai ficar sofrendo por causa disso. Tá? Quem estiver lá, né, na glória, porque haverão parentes que foram parentes nossos aqui, que muitas vezes não estarão lá. Só que a gente vai ter um senso de justiça sobre isso. Mas a gente vai ter uma noção do que ocorreu, de quem foi essa pessoa, do que representou. Agora, eu não sei até que nível as coisas possuem continuidade. Eu creio que os pais e mães aqui, eles são como que, digamos, emprestados. Agora, também pode haver ligação? Pode. Só que já foge do aquilo que eu posso, assim, poder provar ou falar. E nem cabe a nós, entendeu? Porque aí nessa parte já Deus ele deixou realmente completamente fechado. Agora, tenha certeza que nossos pais e mães, eles têm alguma ligação conosco no mundo celestial. Só que isso só vai ser completamente aberto e entendido quando estivermos lá. Tá bom? O que acontecerá após a morte? O que acontece após a morte seria a pergunta? Nós repousamos, tá? Mas nós nem sentiremos. Eu sei, sinto isso muito forte, que simplesmente aí despertaremos como eleitos. E só o fato de despertarmos como eleitos significa que o julgamento está feito. Tá? E aí receberemos galardões. E depois julgaremos os anjos. Tá? O que você entende sobre as crianças que morrem na barriga da mãe? São almas contadas? Já fizeram a missão na barriga? Sim. Tá? Deus ele tem seu julgamento. Você percebe que Esaú ele já era observado por Deus, e Deus ele, né, já se aborreceu dele, por exemplo, já no ventre. Há pessoas que relatam que no ventre elas têm um tipo de conversa ou chegam a lembrar algo onde elas estavam em um tipo de, literalmente, de discussão com alguém. Várias pessoas já me disseram isso. Eu falei, mas contra quem? Né, elas entendem que era como se fosse Deus ou alguém que está encarregado dela estar ali. Isso é muito profundo e interessante. Então, quando ocorre, né, de uma morte prematura, etc., Deus ele tem sua justiça e ele faz seu julgamento de cada um. Né? É colocado que a maioria de todas as crianças já são inocentes. Não é bem assim. Só que Deus ele tem seu julgamento justo de todos os sentidos, entendeu? As pessoas que relatam EQMs, elas dizem que às vezes, na visão do mundo espiritual, elas veem pessoas parecidas com crianças ou pessoas que são menores, que se percebe que elas tiveram um menor desenvolvimento aqui na Terra. E não porque nascem lá no mundo celestial assim, mas decorrente ao que ocorreu aqui, ficam numa espécie de nível onde ela vai ter que então aprender, etc. Mas passou pela sua prova. Né? Quando Jesus ele diz que das crianças é o reino, por muito tempo assim eu compreendi muito a questão que toda criancinha já vai para o céu, mas não é exatamente isso. Só que quando fala das crianças, significa quem tem um nível de pureza de pensamento, destas é o reino. E é isso que Deus ele quer que nós sejamos, como os anjos, como aqueles que estão nos céus hoje, tá? Que tem um nível de pureza, de pensamento assim. Né? E não o pensamento que a gente tem hoje. Alguém comentou, as mulheres seguem as tribos dos maridos, ou pai, dos maridos, tá? Se você não tem marido, você é a sua tribo de nascimento. Mas você também tem, recebe dons e coisas da tribo do seu pai. Bom, aliás, nós temos isso sempre por toda a vida, né? Por exemplo, quando eu vejo a tribo do meu pai, Naphtali, é uma tribo ligada à eloquência, à rapidez, etc. E eu vejo que algumas coisas eu tive esses atributos. Então a gente recebe bênçãos do nosso pai e tal. Só que as mulheres em específico, elas são alguém que no mundo celestial, naquela primeira live que eu coloquei sobre as tribos celestiais, elas estão conectadas
a figura de Diná. Só que quando nasce aqui, já é o tempo do seu nascimento. Você pode nascer ali em julho, Issacar, depende do momento ali do seu nascimento, tá? Tem a questão da direita e a esquerda, que eu ainda preciso colocar com mais detalhes para vocês compreenderem, onde está ligado a um sacerdócio, etc. Então, mulheres, você é solteira, você é a tribo do seu nascimento ali, do momento que você nasceu, tá? E observe a tribo do seu pai, onde você também vai perceber qual é a sua história espiritual. E se você casa, você recebe isso. A Bíblia ela coloca isso aqui. A mulher ela tem essa, é como se fosse uma capacitação a mais. Junto com a sua bênção de tribo que você nasceu, você recebe uma capacitação de que você se une ao seu marido, você recebe isso dele, tá? Porque o homem ele é o cabeça. Não porque o homem é melhor que mulher, nada a ver, mas há uma responsabilidade, é uma questão espiritual que Deus ele criou, ele fez, e ele quer que isso seja respeitado, né? O mundo de hoje não respeita isso.